Revista Justiça Entrevista. Vamos falar sobre a Semana Nacional de Trânsito e também sobre especialistas em Direito de Trânsito que estarão em Brasília para a criação do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito. Por isso, vamos conversar mais, conhecer um pouco mais sobre essa entidade sem fins lucrativos que vai promover a defesa do Estado Democrático de Direito de Trânsito. Eu converso agora por telefone com o Dr. Danilo Costa. Dr. Danilo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça, do quadro Direito de Trânsito. Como sempre falamos, é uma honra, uma satisfação estarmos falando desse tema aí tão importante, principalmente nesse mês emblemático que é a Semana Nacional de Trânsito, e falar desse novo instituto que vem aí colaborar para salvarmos vidas no trânsito. Também está conosco aqui nos estúdios o Dr. Tiago Barbosa Romano. Dr. Tiago, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui presente, colaborar aí com um tema tão importante, justamente na Semana Nacional do Trânsito. E também está conosco o Dr. Eduardo Cesareto. Dr. Eduardo, seja bem-vindo também, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes, muito feliz em estar aqui. Vamos tratar aí de um tema que tem suma importância. Semana Nacional de Trânsito, Dr. Danilo, começo com o senhor. Qual é a importância de celebrarmos essa data? E qual a pauta necessária, então, para trazer uma proteção para o motorista, para o pedestre? Sérgio, a Semana Nacional de Trânsito, que é muito importante que nós lembremos que nesse ano nós estamos também com a Semana Nacional de Mobilidade Urbana. Então, o trânsito e a mobilidade urbana se casaram definitivamente, já temos essas 2 semanas sendo comemoradas juntas, até porque o tema é transverso e conectado entre eles. E o intuito da Semana Nacional de Trânsito é exatamente promover a reflexão sobre a importância de medidas de segurança no trânsito, sobre os problemas que nós temos com o uso excessivo de automóveis e motocicletas como o modal mais importante para ser, e quanto mais utilizamos automóveis, motocicletas e modais não ativos, maior os índices de acidentes de trânsito. Então a gente vem aqui nessa campanha tentar conscientizar a população, compartilhar responsabilidades com todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e participantes do trânsito, sejam eles pedestres ou motoristas, e assim a gente juntos promovermos a segurança viária do nosso país. Doutor Tiago Barbosa, Semana Nacional de Trânsito, tivemos a pandemia, parece que deu uma acalmada no trânsito, mas ela passou. E agora, como é que está isso? Temos algum reflexo da pandemia? Realmente tivemos uma acalmada nas questões dos acidentes de trânsito, nas mortes, e agora, como é que está? Exatamente, Sérgio. Realmente, durante a pandemia, o trânsito diminuiu, congestionamento. Isso, obviamente, gerou uma diminuição dos acidentes, dos sinistros, mas, graças a Deus, né, agora com a pandemia se encerrando, né, a gente está finalizando essa etapa triste aí da nossa história, e o trânsito está voltando, os acidentes continuam, e não podemos nunca esquecer que essa pauta é permanente, independentemente desse período de pandemia. A gente tem que procurar um trânsito seguro sempre. Os números de acidentes já voltaram a aumentar, principalmente na Grande São Paulo, apesar do rodízio, de outras situações que a gente tem para tentar evitar problema no tráfego, enfim. Mas a questão do trânsito, ela permanece e os acidentes ainda estão com um número muito elevado. E por isso, graças a gente tem essa situação da Semana Nacional de Trânsito para poder debater e alertar a todos e chamar atenção para essa situação. Doutor Eduardo Cesareto, qual é o principal desafio, então, no direito de trânsito, na opinião do senhor, e que precisa ser modificado? Bom, de maneira ampla, eu acho que quando nós buscamos em qualquer área, né, uma solução mais sólida para a gente ter uma boa expectativa no futuro, é investir na educação do trânsito. Então, desde a formação do condutor, mas principalmente no incentivo à educação de trânsito nas escolas. Eu acho que formando desde cedo, né, condutores com uma mentalidade voltada para a segurança no trânsito, a gente vai colher isso no futuro. Embora nem todos vão
de fato se habilitar, vão virar motoristas, mas querendo ou não você está inserido no trânsito, como passageiro, ciclista, pedestre, e então eu entendo que como resposta para a gente conseguir bons resultados envolvendo a segurança do trânsito, é como o Dr. Tiago mencionou, uma campanha permanente, né, uma pauta permanente. Devemos investir aí na educação. Doutor Danilo, o senhor ouviu as respostas aqui dos nossos convidados, mas essa questão do desafio do direito de trânsito, qual é o principal, na opinião do senhor? É educação de trânsito apenas? É também, mandando um abraço aí ao doutor Tiago, nosso amigo, companheiro aí de batalha, presidente hoje de comissões de trânsito aí no DF, o doutor Eduardo Cesareto, também um grande amigo, especialista na área de trânsito, presidente de comissão de trânsito no interior do estado de São Paulo, e componentes aí do nosso Instituto Brasileiro de Trânsito. E que exatamente a gente vem trazer, junto com as informações do Eduardo, Sérgio, a necessidade de políticas públicas continuadas e coordenadas, aderindo ao princípio da eficiência, né? Que segundo o nosso ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, é um dos princípios pouco mencionados e utilizados e que a gente deve realmente, principalmente no trânsito, tratar com muita importância, que é o princípio da eficiência. Que a gente precisa monitorar os indicadores da segurança viária, temos que estabelecer metas para que com essas metas a gente consiga direcionar melhor os investimentos em educação, campanhas, medidas sim que realmente endureçam a segurança no trânsito, e como pilar principal de qualquer sociedade é a educação. Porque com a educação nós temos aí o melhor exercício da cidadania, os direitos e deveres, e nós temos o Estado democrático de direito. Porque há poucas pessoas que sabem, Estado de direito é exatamente Estado de regras, em que uma sociedade se reuniu dentro de um território e quis se submeter a determinadas regras, e democrático porque é a forma que essas regras foram construídas, que é pela vontade do povo, e no caso do Brasil, nós elegemos aí governantes e legisladores para que façam esse papel em nosso nome e assim democraticamente estabeleçam regras para a nossa convivência e com o pilar principal, vida. Doutor Danilo, vou aproveitar aqui e começar a falar sobre esta criação do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito. Como é que surgiu esta ideia da criação desse instituto? Sérgio, no trânsito a gente vivenciando, enquanto presidente da Comissão de Trânsito da OAB Bahia, integrante aí de um colégio de presidentes, atuando no trânsito em vários segmentos, em comissões, em audiências públicas, nós percebemos uma lacuna, que é exatamente o uso do direito de trânsito no esforço legal, na construção da legislação, na construção dos marcos regulatórios. Então, a gente, junto com os pares aí, advogados e especialistas no direito de trânsito, entendemos que o trânsito, a gente precisa pensar ele desde a construção da legislação. E assim a gente entendeu que o Instituto Brasileiro de Trânsito, que não é um instituto de advogados, é de especialistas em direito do trânsito, que tenham aí, sejam bacharéis em direito e especialidade no trânsito, e que possam contribuir com o esforço legal, com o advocacy, que é exatamente a construção de marcos regulatórios, legislações, questionamentos nos órgãos de controle, sejam Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, sejam apoiando o STF, STJ e os TJs dos estados na construção, julgamento e cobrança dos gestores públicos de que a legislação de trânsito seja, além de aplicada, melhor construída. O senhor já é o presidente e o conselheiro presidente desse instituto, é isso? Isso. Eu sou membro fundador, juntamente com o doutor Tiago, o doutor Eduardo e mais 12 colegas, que a gente já tem aí contemplado 10 estados do país. Queremos completar todas as unidades federativas e assim a gente pensar um trânsito brasileiro, por isso que o Instituto é brasileiro, com sede em Brasília. Eu estou o presidente, eleito pelos meus pares, apesar de ser um dos idealizadores. O doutor Tiago Romano é nosso tesoureiro, o homem do caixa vazio, e que a gente pretende aí ter realmente como entidade sem fins lucrativos apoio
e ajuda para que a gente consiga realmente fazer com que o Instituto ajude a sociedade como um todo, e doutor Eduardo Cesareza como nosso membro, e uma pessoa que vai aí realmente nos ajudar nessa pauta assertiva e trazendo eficiência na legislação de trânsito brasileira. Vamos registrar também o vice-presidente, o doutor Rosan Coimbra, que é muito importante dentro do direito de trânsito aqui na Rádio Justiça, foi um dos percussores, né? Iniciou o direito de trânsito aqui na Rádio Justiça, que faz parte também desse instituto. Infelizmente não pode falar conosco, porque justamente está envolvindo para cá, para a inauguração desse instituto. Vamos seguir em frente, doutor Tiago Romano, vamos falar para o nosso ouvinte. O senhor é tesoureiro, mas também vai atuar com pautas dentro do Instituto. O que nós podemos esperar? Exatamente. A pauta é extensa, como o nosso presidente, o Dr. Danilo, mencionou. Na verdade, agregamos vários conhecedores, especialistas na área de trânsito, e para poder colaborar, me encarreguei da parte da tesouraria. Nosso lançamento será amanhã, aqui em Brasília. E são várias pautas, a gente quer ajudar professores, magistrados, a gente quer evoluir nos estudos de trânsito, porque é um assunto que está muito em voga, está sendo muito debatido. O Código de Trânsito mudou, sofreu grandes alterações no ano passado, já estão vigentes as alterações, e essa área, infelizmente, carece de grandes conhecedores, e a gente resolveu unir várias dessas pessoas para poder dialogar, seja com políticos, seja com magistrados, poder judiciário, enfim, para a gente poder evoluir nessa pauta tão importante, porque a legislação é muito esparsa, muitas pessoas não têm conhecimento direito do direito de trânsito, da sua importância. Então, a gente tem criado agora algumas forças-tarefas para focar em determinados assuntos e poder desenvolver esses assuntos e trazer para a população. Doutor Eduardo Cesareto, o senhor falou sobre educação. Nesse caso também, o Instituto ele vai atuar junto até a formação dos advogados do direito de trânsito? Terá essa proximidade ou não? Exatamente, essa é uma das missões também do Instituto. Nós já organizamos grupos de estudos com pautas específicas para desenvolver de maneira mais técnica, né, temas da área do direito de trânsito, e o objetivo principal, assim como o Dr. Tiago, o Dr. Danilo mencionaram, é esse aperfeiçoamento técnico, já que o trânsito, como eu havia dito, eles todos estão inseridos, né, motoristas ou não, e é um assunto extremamente importante, todo mundo faz parte dele, mas existia antes, né, essa carência com relação a um desenvolvimento mais um desenvolvimento mais técnico da legislação em si, dos estudos. O código, como o Tiago mencionou, sofreu alteração e ela sofre constantemente. Uma das alterações que nós tivemos no ano passado, em 2021, né, com a Lei 14.071, ela trouxe um conteúdo que precisou ser corrigido posteriormente. Entrou em vigência a letra da lei com uma série de deficiências ali que precisou de uma nova alteração. Então a carência era muito grande e o Instituto ele veio para tentar auxiliar. É um colaborador da ciência do direito de trânsito. Doutor Danilo, já que temos esse trabalho todo que o Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito vai ter, temos também a necessidade de ter um bom trabalho junto aos parlamentares, é isso? Exato, Sérgio. Dentro da nossa pauta, e complementando sempre a fala aí dos nossos membros e diretores, a gente tem exatamente a capacitação não só de advogados, e sim de gestores públicos. A gente tem como um dos assuntos tratados pelo IDE de Trânsito de que hajam órgãos especializados em todos os setores. Então nós vamos querer e lutar por delegacias especializadas em trânsito, juizados especializados em trânsito, varas especializadas, promotorias especializadas. Iremos pedir e convidar que políticos e pessoas que estejam ocupando algum tipo de cargo eletivo participem do Instituto, para que consiga entender e construir dentro do legislativo um caminho mais assertivo para essa pauta trânsito. E com tantas faces que nós teremos, Sérgio, são muitas coisas, então marcos regulatórios, processos judiciais de repercussão geral, amicus curiae, que é exatamente a gente participar de julgamentos como o da alcoolemia que houve no STF e apoiarmos com informação,
assentos obrigatórios para pessoas que sejam especialistas em trânsito no Sistema Nacional de Trânsito, exigir que diretorias, coordenações sejam ocupadas por pessoas especializadas em trânsito, porque o trânsito é uma pauta muito importante, tanto como a vida, né, também trata do bem do cidadão, a mobilidade urbana. Hoje, para se educar, para trabalhar e para o lazer, nós precisamos de um trânsito melhor, para que a gente esteja mais próximo dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. E parafraseando aí o nosso presidente do Senatan, Frederico Carneiro, a pauta e o lema do Instituto vai ser: talvez não seja possível fazer imediatamente o que é necessário e desejável, mas o Instituto vai fazer agora tudo que for possível. Muito bem. E, doutor Tiago, temos agora a chegada do 5G e me vem à mente aquela questão que envolve os carros autônomos. O Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito tem que acompanhar também o avanço tecnológico, né? Exatamente. A questão é que os fatos, né, a tecnologia ela avança muito mais rápido que a legislação. A legislação, ela obrigatoriamente sofre etapas, ela passa por etapas, e é justamente nesse momento que os membros do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito querem e podem participar, podem opinar, podem emitir pareceres. E acho que vai ser muito importante. Acho que essa pauta, o direito de trânsito, vai evoluir muito agora com o Instituto. Viemos com muito afinco para trabalhar. Vamos nos reunir todos aqui em Brasília amanhã. E o trabalho nosso logo vai aparecer, será de conhecimento público. Deixando bem claro, até como o nosso presidente, o Dr. Danilo, mencionou, o Instituto ele não é só para advogados, ele é para todos os interessados na área de trânsito. Então, quem tiver interesse, quem tiver pauta, quem tiver algum estudo, quem quiser participar, é só nos procurar, porque a demanda temos, enfim, audiências públicas teremos, enfim, é uma pauta constante e estamos abertos aí para ouvir quem puder ajudar no trabalho. Doutor Eduardo, e nessa questão tecnológica também, como o senhor vem acompanhando a chegada do 5G, frotas automatizadas, carros autônomos, o direito de trânsito vai ter que também tomar uma posição ali, uma cautela sobre tudo isso. Claro, com certeza, tem que ter uma adaptação aí, como o doutor Tiago mencionou, né, o legislativo ele vai correndo atrás desse desenvolvimento tecnológico que é cada vez mais rápido. Como exemplo, a gente pode mencionar as recentes resoluções do CONTRAN que tratam de, por exemplo, veículos elétricos. Então, os órgãos de trânsito, as entidades de trânsito, eles procuram sempre se adaptar. E, de fato, essa é uma pauta do Instituto. A tecnologia e o direito de trânsito, porque isso também interfere, né, em absolutamente tudo. Doutor Danilo deve até recordar que conversamos aqui logo que começaram a chegar aquelas primeiras motos elétricas, patinetes elétricos, as pessoas não utilizavam placas, né, doutor Danilo? Tivemos que trazer essa lição. Olha, não é bem assim, não é liberou geral, né, doutor Danilo? Não, com certeza, Sérgio, a sociedade se movimenta e cada vez mais rápido, e às vezes o legislador não consegue acompanhar, nem nós especialistas, e assim a gente tem todo esse processo aí de construção de legislações que façam com que o movimento da sociedade tenha um regramento justo, pacífico e sempre respeitando a nossa Constituição Federal, e esse é exatamente o intuito do Instituto, de estar apoiando o legislador, o executor, o Sistema Nacional de Trânsito, para que a gente consiga acompanhar esse movimento da sociedade e trazer realmente marcos regulatórios que não gerem dúvidas, que não gerem desgaste, e que o cidadão tenha aí o compartilhamento das obrigações dele, a educação, mas também uma maior tranquilidade no nosso caótico trânsito brasileiro, mas que vamos sim contribuir, até porque, não sendo pretensioso, mas em 49 tivemos o primeiro Congresso de Trânsito de São Paulo, em 60 começamos, em 1960, a se preocupar com a redução dos índices de trânsito, em 88 pensamos já o trânsito na Constituição, criamos o CTB em 97 e agora em 22 de setembro de 2022 teremos o Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito sendo criado para vir como uma entidade a mais a ajudar e contribuir para essa construção histórica que eu relatei no trânsito brasileiro.
Muito bem. Doutor Tiago Romano, vamos aqui ao setor, ao serviço, né, sobre esta inauguração do Instituto Brasileiro de Trânsito. Será realizado amanhã o evento de lançamento? Exatamente. Amanhã, dia 22 de setembro, durante a Semana Nacional do Trânsito, ocorrerá o lançamento aí do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito. Várias pessoas, advogados do Brasil estão vindo para Brasília. Convidamos aí convidamos a quem tiver interesse para participar. A solenidade nossa será amanhã às 17 horas. Depois teremos aí um jantar para poder comemorar um pouco também e reunir esse pessoal que acaba sendo um pouco difícil, né? O Brasil é tão grande, vindo de pessoas de todos os lugares, mas vai ser um momento muito prazeroso e um marco para o direito de trânsito, porque daremos início realmente nesse trabalho que estamos construindo. Infelizmente o nosso tempo já está acabando. Doutor Eduardo Cesareto, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Suas considerações finais. Eu agradeço imensamente o convite, foi uma honra participar, estaremos sempre à disposição. Obrigado. Doutor Danilo Costa, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, que será lançado amanhã. Muito obrigado por estar conosco também. Lançamento amanhã, dia 22, 5 horas da tarde, no Clube da Aeronáutica de Brasília. Muito obrigado mais uma vez, doutor Danilo, e as suas considerações. Eu que agradeço, Sérgio. O Instituto vem ajudar no trânsito brasileiro, como relatei, então a gente tem que se preocupar não só com a Semana Nacional de Trânsito, mas com o trânsito em todos os dias, com pautas educativas continuadas e não só em datas comemorativas, e relembrando a toda a sociedade aí que nós construímos o trânsito, nós somos o trânsito e que juntos salvamos vidas. Muito obrigado mais uma vez também, doutor Tiago Romano. Doutor Tiago, as suas considerações finais. Prazer participar, Sérgio, aos caros ouvintes da Rádio Justiça, e agradeço essa oportunidade e seguimos aqui sempre à disposição para esclarecer a todos os ouvintes sobre a pauta direito de trânsito. Muito obrigado aos nossos convidados.